Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à última aula. Nós estávamos vendo o Zener. Vamos fazer uma breve revisãozinha, bastante rápida, só para que a gente possa se inteirar. Então, o Zener, ele era um diodo especial que trabalha aqui, aonde os outros diodos comuns não trabalham, pois eles trabalham aqui. Então, o Zener não foi feito para trabalhar aqui, ele pode trabalhar, mas ele é mais caro do que aquele que foi feito para trabalhar aqui. Então, ele deve trabalhar sempre polarizado reversamente. Aí nós definimos uma corrente mínima, uma corrente máxima, uma tensão mínima e uma tensão máxima. O símbolo dele tinha um tipo um Z aqui, tá ok? E nós comentamos também que numa primeira aproximação, essa reta aqui deveria ser uma reta assim, ó, sem inclinação. O Zener não deveria variar entre Z mínimo e Z máximo. Ele deveria manter a tensão Zener. Então, quando eu incluo a resistência de condução reversa do diodo, aí nós obtemos essa característica que é mais precisa do que essa aqui, tá ok? Nós vimos também que o inverso da tangente dessa reta aqui é exatamente igual à resistência de condução do diodo na região reversa. Nós tínhamos colocado o Zener nesse circuitinho, e a principal característica do Zener é manter a tensão constante. Por isso que ele é um regulador de tensão, porque ele regula, ele mantém ela constante. É isso que quer dizer um regulador de tensão. Então nós temos uma fonte aqui. Oi? Nós temos uma fonte aqui e nós temos Zener aqui. Então, ele mantém a tensão aqui. Nós fizemos isso aqui, mas não precisava. Lá da eletricidade a gente sabe que se essa tensão é Zener, então tensão da fonte menos a tensão do Zener dividido por RS dá essa corrente. Tá ok? Agora, se quiser, pode fazer todo esse desenvolvimento aqui e vai chegar nessa expressãozinha, V da fonte menos a tensão no Zener, que é VCA, dividido por RS, é a corrente que está circulando aqui no Zener, porque aqui nós temos um circuito aberto, não tem carga conectada. Aqui é como se eu tivesse uma resistência de carga conectada infinita. Aqui. Infinito é como se fosse um circuito aberto. Então não há carga conectada. Veja bem aqui uma coisa interessante. Quando a resistência de carga é infinita, que isso aqui é um circuito aberto, essa corrente é praticamente zero. Tá certo? Então, na carga não há carga conectada. E quando a resistência é mínima, que seria um curto-circuito aqui, eu teria a máxima carga acoplada ao circuito, tá ok? Então, a menor resistência de carga implica numa maior carga. Esse que é uma coisa meio que, né? Tá ok? Muito bem.
Então, aqui, esse circuito aqui, a tensão varia de 0 a 25 e esse Zener tem uma tensão Zener de 10 volts. Então, enquanto ele não alcançar a tensão Zener, ó, enquanto ele não alcançar, a corrente nele é 0. Ele só vai começar a regular a partir do momento que eu alcançar a tensão Zener. Então, até ele alcançar a tensão Zener de regulação dele, a corrente nele é 0. Ele é um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, então a tensão que sai aqui é a própria tensão da fonte. Se ela vai crescendo, vai. A hora que ela alcançar a tensão de Zener, aí o Zener começa a regular. Numa primeira aproximação, ele manteria a tensão em cima dos terminais dele igual a 10 volts, independente da carga conectada nos seus terminais. Graficamente, isso se traduz por essa curva. Até ele atingir 10 volts, que é a tensão de Zener, a tensão de saída é igual à tensão da fonte. Quando a tensão da fonte, a VF, alcança a tensão Zener dele, que é 10 volts, aí eu posso crescer a tensão da fonte até 25, que a tensão de saída se mantém constante. Bom, ainda para o exemplo anterior, sabendo que RE determina a máxima corrente no diodo Zener e a máxima potência dissipada. Bom, dessa equação aqui, a máxima corrente vai ser quando a gente tiver a máxima tensão aplicada na fonte. A corrente aqui no Zener vai ser máxima quando essa tensão da fonte for o valor máximo. Porque a tensão varia de 0 a 25. Então, a máxima corrente vai ser para quando a tensão for 25. Então, 25 menos o 10 do Zener, dividido por RS, dá os 32. E a potência é igual ao diodo comum, igual a qualquer componente, é o produto da tensão nos terminais vezes a corrente. A potência máxima que nós queremos está ligada com a corrente máxima. Então, a tensão é 10 vezes a corrente máxima, deu isso aqui. Tá ok? Muito bem. Agora, ele nos deu a resistência Zener. Então, nós vamos agora usar a segunda aproximação. Então, nós vamos substituir o Zener não mais por uma única fonte de tensão, mas uma fonte de tensão em série com a resistência dele, de condução. Aqui está o modelinho do Zener, tá ok? Olha lá, a tensão catodo-anodo é VZ mais RZ e Z, essa equação. Então, vamos substituir lá, ó, a tensão catodo-anodo, né? Olha lá, catodo-anodo, tá certo? A seta aponta para o catodo. Então, nós temos isso. Aí, da lei de que nós temos que essa tensão catodo-anodo é igual a VL. Então, aqui, V anodo, catodo-anodo é igual a VL, tá aqui. E a tensão na carga é igual a isso, que é VZ, isso aqui que é 10 vezes RZ, 8,5 vezes Z. Aí ele quer saber quando a corrente no Zener foi 20 mA, qual é a tensão na carga? Quando a tensão for 20, a tensão na carga basta substituir Z por 20 mili. É 20 vezes 10 a menos 3. Tem muita gente que ainda erra esse tipo de coisa. 20 mili. Tá ok? Então, a tensão vai dar 10,17. Olha lá, ó. Você vê que é pequeno, tá vendo? Praticamente 10 volts. Se nós levarmos em conta a primeira, é 10. Na segunda, está o 10,17. Tá ok? Muito pequeno, porque a resistência de condução dele é pequena também. O diodo Zener mostrado na figura a seguir tem uma tensão de ruptura, ou a tensão Zener. Quais são os valores máximo e mínimo da corrente? Use a primeira.
Está aqui. A tensão varia. Mínimo quando for 20. 20 menos 10, 10 dividido por 820. Mínima. Máxima. 40 menos 10 dividido por 820. Pronto. Aí, primeira aproximação. Tá aí. Mínimo 20 menos 10 por 820. Máximo 40 menos 10. Está aqui. Ok? Os valores mínimo e máximo. Aí você vai ter que especificar um Zener de tal modo que a corrente máxima dele seja maior do que essa. Porque se for menor e eu fizer passar essa corrente, ele vai queimar. Agora aqui vem um outro exemplo. Eu tenho aqui, considero o circuito mostrado, a tensão aqui é 20, a tensão Zener dela é 10, e agora nós temos uma carga conectada de 1K. Não é mais um circuito aberto, que aqui seria 1 giga, 1 tera. Para se aproximar de um circuito aberto, que é o que a gente vinha trabalhando. Agora não, agora nós conectamos uma carga. Ele quer saber a corrente na fonte, no Zener e na carga. Então, a corrente na fonte é fácil. 20 menos 10 dividido por 200, dá 50 mil. Qual é a corrente na carga? Ó, na carga eu tenho 10 volts, dividido por 1K, eu tenho 10 mil. Se eu tenho aqui 40, 50 mil, e aqui eu tenho 10, então a corrente no Zener é 40 mil. Ok? 40 mil. Né? Muito bem. Admita que a tensão da fonte de alimentação, mantendo a carga conectada, diminua de 20 para 12. Determine um novo valor da corrente da fonte. Então, mantida tudo isso aqui, RS, o Zener e a carga, essa tensão se reduziu a 12 volts. Então, 12 menos 10 dá 2. Dividido por 200 dá 10 miliamperes. Essa corrente aqui é 10 miliamperes. E a corrente de carga? 10 dividido por 1K, 10 miliamperes. Então, qual é a corrente nessas condições que está circulando pelo Zener? 0. O Zener, ele está na iminência de perder a regulação. Então, existe um valor mínimo de tensão a ser colocado aqui sem que o Zener perca a regulação. No caso, 12 volts. Porque nessas condições, a corrente no Zener é exatamente igual a 0. Ele está no limite para perder a regulação. Então, você vê que a tensão mínima da fonte influi na perda de regulação do Zener. Agora, admita... esse é o caso. Bom, agora a segunda. Admita que a tensão mantendo... esse foi o que nós fizemos. Admita que a resistência de carga diminua de 1K para 200. Olha lá, diminuiu a resistência de carga. Mas, na realidade, a carga aumentou. Porque a corrente de carga vai aumentar. A carga está intimamente relacionada com a corrente. Então, se eu diminuo a resistência, que eu estou conectando aqui, mantendo a mesma tensão, evidentemente que a corrente está crescendo. Eu estou colocando carga no regulador. Então, se ela for 200, eu vou ter 10 volts dividido por 200, que é 50 mil. E vou ter 20 mantidas as outras. Eu só mudei a carga. Foi para 200. Então, a corrente aqui foi para 50 mil. 20 menos 10, 10 dividido por 200, 50 mil. Então, qual é a corrente no Zener? Novamente, 0.
Então, a carga também influi na perda de regulação do Zener. Se nós vamos aumentando a carga, chega uma hora que o Zener deixa de regular. E nós estamos exatamente no limiar nessas condições quando colocamos uma carga aqui de 200 ohms. Então, tanto a tensão mínima quanto o RL mínimo ou a carga máxima influem na perda de regulação do Zener. Agora, admita que a resistência de limitação da corrente aumente de 200 para 1K, mantendo simultaneamente todas as outras condições. Agora nós temos aqui 1K, voltou, 10 volts, 20 volts, só que isso aqui passou para 1K. Então, 20 menos 10, 10, dividido por 200, aqui circula 50 miliamperes. Aqui. Espera aí. Aqui é 1K, desculpa. 20 menos 10, 10. Dividido por 1K, dá 10 miliamperes que circula aqui. Nós mudamos isso para 1K. E aqui, 10 dividido por 1K, também dá 10 mil. Então, nessas condições, o Zener também está prestes a perder a regulação. Então, você vê que existe um valor máximo de resistência a ser colocado aqui também, sem que o Zener perca a regulação. Não é qualquer valor de resistor. Um valor acima desse valor máximo vai fazer com que o teu circuito não funcione. E um valor abaixo de um valor mínimo também vai te levar o circuito a essas mesmas condições. E além do fato de uma carga máxima também influir na regulação. Então, nós precisamos derivar uma fórmula para se obter esses parâmetros. Tá ok? Muito bem. Então, dessa análise que nós fizemos, nós concluímos o seguinte: observa-se com base nessas considerações que as condições críticas a serem observadas são mínima tensão da fonte, ela influi na regulação, nós vimos. Máxima resistência de limitação da corrente do diodo Zener, nós acabamos de ver. E a mínima resistência de carga. Essas três coisas aqui influem, tá ok? Então, vamos desenhar o circuito para as piores condições. Quais seriam? Seria eu ter a tensão de entrada mínima, seria eu ter RS máximo e seria eu ter RL mínimo. Essas três seriam as piores condições de operação do Zener. Então, com base nessas três condições críticas, nós vamos derivar uma fórmula para se obter a máxima resistência. Porque a gente conhece a carga, a gente sabe de quanto em quanto que a carga varia. Nós somos capazes disso, de saber. Para você fazer um projeto, você precisa saber, ó, a carga varia de tanto a tanto. Senão não tem nem como você começar um projeto. E você sabe também da tua rede, do teu circuito de entrada, a mínima tensão. Então, nos resta determinar o valor máximo da resistência, uma vez que esses dois são obtidos de projeto. Então, a mesma coisa. Quando eu tenho a tensão de entrada mínima, a corrente da fonte é mínima. Nós vimos lá atrás. E quando nós temos a resistência mínima, a máxima carga,
nós temos IL máximo. E nessas condições, nós queremos que Z mínimo, que a corrente no Zener, seja a mínima corrente que ainda garanta a regulação do Zener. Então está tudo aí, colocado. Tudo interpretado. Então, quanto que vale S mínimo? Vale V mínimo, IN de entrada, mínimo. Input, V de entrada, menos a tensão do Zener, dividido por RS máximo. E S mínimo é IZ mínimo mais IL máximo. No limite, quando o diodo está prestes a sair da região de ruptura, IZ mínimo é igual a zero. Então, IZ mínimo aqui é igual a zero. Então, IS mínimo vai ser IL máximo. Então, vamos substituir IS mínimo por IL máximo aqui. E aí nós ficamos numa equação onde a gente tem a tensão de entrada mínima, a corrente máxima devido à carga, e nós somos capazes de calcular, então, qual o valor máximo que nós devemos colocar desse resistor. Especificamos o regulador quando a gente obteve isso aqui. Então, é só substituir, fazer uma álgebrazinha simples aqui, tá ok? E agora, o que é a tensão Zener? Tensão Zener é RL mínimo vezes IL máximo. Então, se eu substituir VZ por RL mínimo e IL máximo, cancelo o IL máximo, fica RL mínimo. Está aqui. Essa é a fórmula que nós vamos usar para dimensionar o RS máximo. Evidentemente que é uma fórmula, mas você sabe de onde ela veio, tá certo? Quais as condições que foram impostas para que a gente pudesse chegar nisso, tá ok? Então, veja bem, um exemplo. Um regulador Zener tem uma tensão de entrada que pode variar de 22 a 30. Então, VI mínimo já é 22, não importa o 30. É o mínimo que é crítico. Se a tensão na saída do regulador for 12, 12 é a tensão do Zener. O Zener é de 12 volts. E a resistência na carga variar de 140 a 10K, importa a mínima resistência, que corresponde à máxima corrente de carga. Qual será o valor? Para substituir. 22 dividido por 12 vezes 117. Se você colocar um valor de 120, ele já perde a regulação. Quer ver? 120. Aqui a tensão mínima é 22. 22 menos 12 dá 10. Dividido por 120, vamos fazer 10 dividido por 120, dá 83 mili. 83 mili. Agora vamos calcular quanto vale L máximo aqui. E vai ser os 12 dividido pela resistência mínima, que é 140. Olha lá. Se você fizer, dá 85 mili. A fonte não é capaz de suprir a carga. Então, o Zener saiu da regulação. Percebeu? 3 ohms acima do valor máximo. Tá ok? Muito bem, pessoal. Bom, datasheet, né? Sheet, dado, folha, datasheet, folha, dados. Então, é folha de dados. Contém do diodo retificador, tem de todos os componentes, existe o seu datasheet. Então, o Zener, ele vem assim, ó. Olha lá, nós temos a tensão Zener
de 2,4, 2,5, isso aqui tem no mercado. 2,7, 2 de 3, aí vai subindo. O modelinho aqui vai mudando e a tensão Zener também vai mudando. Se tem tensão Zener 20, que é um N5250B, tem uma tensão Zener de 20. E ele tem aqui uma tolerância de 5%. Então, 5% de 20 é 1, então, para baixo ou para cima, tá ok? Ele trabalha dentro disso. É como se esse aqui fosse o VZ mínimo e esse aqui fosse o VZ máximo. E essa é a tensão Zener. Numa primeira aproximação, ele vai ser 20. Tá ok? Aqui nós temos também, para uma corrente de teste, essa aqui é de teste, Z, que tá aqui é a corrente de teste. Quando nós fizemos passar por esse Zener 20 mA, nós medimos uma impedância de 30 ohms. Essa impedância é a resistência de condução do Zener, 30 ohms. E ele foi medido nessa corrente, ok? Então, nós podemos considerar isso aqui como sendo a resistência de condução do Zener, ok? Então, nós temos aqui também, todos eles aqui, esses diodos, eles possuem a potência de dissipação de 500 miliwatts. E a temperatura ambiente até 50 graus. Acima, nós temos que reduzir. Se, por exemplo, se nós estivermos trabalhando na temperatura ambiente de 60, nós devemos reduzir miliwatt por grau. Então, multiplica por 10 aqui, fica 40 mili. Então, nós devemos reduzir a potência a 460. Aqui é a faixa de temperatura que ele pode ser armazenado, tá certo? Você pode levar ele lá para o deserto, como você pode levá-lo lá para a Antártica, ele suporta essa faixa de temperatura, tá ok? E tem muitas outras aqui, coisa que só o tempo e a necessidade que vão dar a vocês isso, essas condições de dominando esse tipo de coisa aqui, tá ok? Muito bem. Então, aqui temos um outro, né? Esse é o da Fairchild, tá ok? 1 watt, esses aqui, né? Redução acima de 50, lá, esse é o fator de redução da potência, a faixa de temperatura de armazenamento, as tensões Zener típicas, produzidas pela Fairchild, 56, né? Existe Zener até de 50 watts, ok? Grandes. Aqui a mesma coisa, aqui é a corrente de teste, e aqui foi medida a resistência de condução dele aqui, tá ok? Muito bem. Então, tem muita coisa aqui, sabe? Um dia vocês entram num datasheet, digita esse número aqui, escreve datasheet de um N4728A. Vocês vão ver um manual de 30 folhas, gráficos, etc. Tá ok? Muito bem. Os diodos N podem ser encontrados potência até 50, bom. Aí foi essa análise que nós fizemos aí. Aí muitas vezes a potência máxima, a corrente máxima dos N pode ser calculada através disso, PVI. Então, I é P dividido por V. A tensão N você viu que é dada. E a potência que ele pode dissipar, a máxima, também é dada. Então, eu consigo, dessa maneira aqui, calcular qual é a máxima corrente que circula pelo Zener, tá ok? Tá aí, aquele lá, 500 miliwatts, 12, olha lá, no máximo pode passar 41 miliamperes naquele Zener. Então, quando for projetar, você tem que se atentar para isso. Se o teu circuito, a corrente máxima que ele vai ter que absorver, vai estar compatível com esse valor. Ok? Muito bem. Então, tá ok. Então, o Zener tá aí. Ok?
Muito bem. Agora, aqui é início do quarto bimestre. Então, vocês têm até a sexta e a sétima atividade para me enviar. Eu mudei no Moodle para o dia 1º de fevereiro. Eu não vou mais reabrir o Moodle, porque eu tenho que entregar as notas no dia 8, porque vai ter uma reunião do conselho no dia 10. Então, eu preciso ter tempo para poder fazer a correção. Então, vocês ganharam um tempo adicional. Então, por favor, mantenha o prazo. É a sexta e a sétima. Daqui para frente, as atividades vai ser o quarto. Muito bem. Agora, olha que coisa interessante que no ponto que nós chegamos. O que um regulador de tensão, ele basicamente é? O que ele deve atender? Ele deve atender para ser um bom regulador. Pô, imagina o seguinte, cara, você tá lá, toda hora a tensão tua varia. Imagina como se a concessionária te entregasse uma energia. Então, uma hora a tua televisão fica muito forte, outra hora a tua televisão fica fraca, outra hora você tem que ligar uma vela para poder enxergar as coisas, porque a lâmpada está tão fraca que, sabe? Aí, a gente quer que ela entregue uma tensão regulada para nós. Nós queremos ter uma tensão regulada, nós queremos que a televisão mantenha a mesma intensidade. Nós queremos que a nossa luz se ilumine da mesma maneira. Então, nós queremos que ele te entregue uma tensão o mais próxima possível daquele valor que ela se comprometeu a te entregar. 220 volts, por exemplo. Se ela te entregar 160, vai ficar ruim. Se ela te entregar 280, vai queimar tuas coisas. Não é verdade? Então, você quer que ela te entregue com qualidade. Os teus equipamentos todos foram projetados para trabalhar em 220. Então, o que um regulador deve ter? Nós devemos ter na saída de um regulador uma tensão constante, livre de variações. Você já percebido que quando, principalmente nos padrões monofásicos, aonde a gente tem um chuveiro elétrico de 127, não é o caso de vocês, porque aí você só tem 220. Então, talvez vocês não tenham observado isso, mas pode ter sido saído para fora e visto fora. Uma casa que tem um padrão monofásico. Quando você liga o chuveiro, a energia da tua sala, a lâmpada, ela cai, faz pum, dá aquela escurecida. Quando desliga o chuveiro, a lâmpada volta a brilhar. Tá certo? Por quê? Porque a carga está influindo na tensão. Está tendo uma queda de tensão muito grande quando você liga o chuveiro. A mesma coisa é aqui. Nós queremos que quando a gente colocar carga na fonte, que a fonte mantenha a tensão constante, que não caia como cai quando você liga o chuveiro. Nós queremos que a tensão se mantenha constante. Independente da carga, independente se eu ligo ou não o chuveiro, eu quero continuar vendo a minha televisão com a mesma qualidade. Quero ter a mesma iluminação. E o que pode variar? Pode variar a carga, como pode variar a entrada também. Então, duas coisas que nós queremos que um regulador deve atender é ele manter a tensão independente de variações de carga e manter a tensão constante, independente se ocorrer variações de tensões na rede, porque lá pode variar 10%. É permitido que a tensão da entrada varie mais ou menos 10%. Então, nós temos uma faixa de menos 10 e mais 10. Então, independente dessa variação, nós não podemos admitir na saída que nós tenhamos 10% também.
nós queremos mantê-la constante. Então, essa é a função básica de uma fonte regulada. Essa fontezinha que vocês carregam o celular, por exemplo, é uma fonte de tensão que tem lá dentro. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É o que tem lá dentro. Então, você viu o seguinte, agora que já dá para você perceber, então, o que a gente vem estudando. Aqui nós temos um transformador de TAP central, nós temos 2 diodos. Aqui a gente sabe que isso aqui é um retificador de onda completa normal, uma constituição de center tap. A forma de onda que a gente tem aqui, eu não desenhei a senoide certinho, eu vou ter mais tempo que eu não tive, eu vou corrigir. Eu não desenhei essa, eu desenhei uma onda triangular, tá vendo? Então, o que nós temos aqui na saída é essa onda aqui, ó, que eu desenhei triangular, mas que na realidade é aquele trecho de seno. Tá certo? Eu vou melhorar isso aqui. Tá ok? E aí nós colocamos um capacitor. Então nós temos agora a tensão depois do capacitor. Se vocês se recordam, a tensão agora não é mais isso aqui. A tensão que a gente tem depois do capacitor, agora, ele descarrega, ele volta a carregar, ele descarrega, ele volta a carregar, ele descarrega e assim por diante. Depois do capacitor, agora nós temos essa forma de onda. Mas você observa que essa forma de onda, ela não está constante. Ela está oscilando entre um valor mínimo, que é esse aqui, ó, e um valor máximo, que é esse aqui. Entendeu? Então, aí nós colocamos, então, agora o nosso regulador Zener. Lembra que lá a tensão de entrada tinha um valor mínimo e um valor máximo? E nós vimos que para dimensionar a resistência, o que importava era o valor mínimo, que era o crítico. Então, para me dimensionar esse, eu vou pegar esse valor mínimo que eu tenho aqui. E aí eu sei qual é a tensão que eu tenho na saída, eu coloco o Zener adequado. Agora, olha a tensão que eu tenho em cima da carga, olha. Tem ela constante e igual à tensão de Zener. E como eu especifiquei bem esse regulador, eu posso variar a carga desde a mínima até a máxima, que a tensão aqui vai ser mantida constante. O Zener vai estar o tempo todo regulando. Então, vocês agora, hoje, têm condição de especificar uma fonte controlada, regulada, como essa aqui. Vocês já estão nesse nível aqui. Esse é o nível final de diodos retificadores. Não há mais o que falar a respeito de diodos. Já falamos do diodo de sinal, já falamos do diodo retificador, já falamos do diodo Zener, em termos de fonte. Nós ainda vamos falar do LED e outros, mas em termos de fonte, aqui você tem todo o projeto da fonte, tá ok? Como cada coisa funciona, tá ok? Vocês hoje já são técnicos, podem se sentir assim. Vocês aprenderam uma coisa legal, pode desenhar, explicar para seus pais, eles vão sentir orgulho de vocês. E quanto mais você ensina para os outros, explica, mais você vai aprendendo. Sem dúvida alguma. E se você ficar explicando para muitas pessoas, você vai se tornar futuramente um professor. Não tenha dúvida disso. É assim que se começa. Tá ok?
Então é o que eu digo, o sangue tem que ferver. Você quando vê uma coisa dessa, se você sentir que o sangue teu pulsou mais firme, mais forte, então você está no caminho certo. Mas se isso aqui, sabe? Então, você só está cumprindo tabela aí, tá ok? Mas se ele ferver, é isso que você quer. Muito bem. Então eu vou parar por aqui, sabe? Não vai adiantar eu querer atropelar mais 10 minutos aqui e entrar nesses reguladores aqui, tá ok? Aqui vai ficar mais simples ainda. E você vai chegar à conclusão que você não precisa nem fazer solda. Tá tudo empacotado isso aqui já. Mas a gente precisa saber, conhecer o que tem no pacote. Tá ok? Não basta só usar. Tem gente que só usa. Ah, põe aqui, liga aqui, isso funciona assim. Mas não sabe o que tem dentro. Tá ok? Então eu vou encerrar aqui, eu vou parar a gravação e vou fazer a chamada, só um momento. E hoje tem atendimento ao aluno de eletricidade, né? E amanhã nós vamos ter aula, tá ok? Então só um momento.